Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Estou aqui ajeitando o vídeo. Estamos aqui na nossa 12ª transmissão ao vivo, 12ª live da quarentena. Oi, Lu. Oi, Patrícia. Pauline. Lindenberg. Bem-vindos todos. Né? Eu acabei de postar para vocês a introdução de um projeto meu que tem mais de 10 anos, né, de 2007. Eu dei uma olhada muito rápida, mas se eu encontrar algum erro aí, eu atualizo e mando de novo para vocês, porque eu nem sei se eu peguei a última versão no meu computador, mas eu acho que tá ok. Né? Eu estava buscando uma forma de falar para vocês sobre a redação da introdução de um projeto. E aí me deparei com o meu Edmundo, Marcos, Takahama, todo mundo, né? Marcos Bezerra. E aí, então, resolvi dividir com vocês esse texto meu. Como vocês sabem, eu prefiro colocar o meu texto para ser malhado como Judas do que de outras pessoas. E antes de entrar nele, só queria mostrar uma coisa para vocês. Ao contrário, né, Edmundo? Tá tudo ao contrário aqui, mas vocês já sabem ler chinês a essa altura, né? Então, é o Felicidade. Como é que eu faço? Assim, ó, tanto faz, né? Ó. Felicidade é um livrinho. Felicidade e Modos de Usar. É um livrinho é um debate, na verdade, uma conferência do Cortella, Karnal e Pondé, onde eles discutiram, filosofaram sobre o que seria felicidade. E aí foi transcrito e editado nesse livrinho que tem, né? Que é curtíssimo, você senta e não dá pra ver nada, né? Mas dá pra ver que as letras são grandes, né? Então, e você senta e lê em 1 hora, no máximo. Mas ele eu recomendo para esses dias que a gente tá em casa, confinado e não sabe o que vai acontecer. É muito bom repensar no que é que a gente quer, o que é ser feliz, né? Pra você. Tem que usar a câmera traseira, tudo bem. Mas para ver o nome do livro não precisa, né? Vocês provavelmente estão me vendo ao contrário, mas eu não vou mostrar texto não, tá? É muito fácil, o livro chama Felicidade, né? Modos de Usar. E aí depois eu mando a fotinha se for o caso, mas foi muito bom para mim fazer essa leitura, então eu tô achando que talvez seja um momento propício aí. Está muito disponível de maneira digital e é baratinho. Tá, então vamos falar sobre como redigir a introdução do seu projeto. Esse não é exatamente, como eu disse, eu não gosto muito dos modelos para serem seguidos, mas para mostrar para vocês uma possibilidade, tá? Eu coloquei aí essa introdução, que na verdade é um plano de trabalho, né, um plano de estudos, porque é um plano de um pós-doutoramento que eu fiz em 2008, quer dizer, eu mandei esse plano de estudos em 2007 para uma bolsa que eu ganhei em 2008. E o projeto, eu tenho o hábito de falar projeto, mas é um plano, né? Esse plano de estudos do pós-doutoramento foi feito 1 ano antes de eu efetivamente ir, então ele é de 2007. E o que aconteceu? Eu acho que ele foi bem elaborado, que a minha bolsa foi aprovada tanto pela CAPES quanto pelo CNPq e eu acho que eu escolhi CNPq, não lembro. Não lembro, esse foi o primeiro pós-doutorado, eu acho que eu fui CNPq. E então esse trabalho, aviso aos navegantes, aos contrabaixistas, já foi feito, tá? 10 anos atrás. E eu tenho atualizado esse projeto. Então, mas pra gente conversar sobre a introdução, eu achei interessante porque ele tem esses elementos que eu disse ontem, que são
imprescindíveis na introdução. Esses elementos, eles podem aparecer em ordem inversa, eles têm várias formas de você redigir. Acho que a minha câmera está escorregando aqui. Várias formas de você redigir, mas o mais importante é que você não pode deixar de abordar, em primeiro lugar, na introdução do seu projeto, o título do seu trabalho. A primeira frase, a frase que abre a sua introdução, ela tem que ser de alguma forma uma grande síntese de tudo que você vai apresentar nessa introdução. Ou seja, essa frase, ela indica, tecnicamente, ela indica o assunto e o problema ao mesmo tempo. Porque o resto da introdução você vai passar contextualizando o problema, ou seja, explicando qual é o assunto e onde o problema se insere nesse assunto. Ou seja, essa frase vai ser desenvolvida ao longo da introdução. Fora o assunto e o problema, as outras coisas da introdução são curtíssimas, que é você dizer o objetivo geral, indicar o caminho metodológico, não é colocar a metodologia toda, é indicar o caminho, também é uma frase, não é? E neste caso em particular, porque é um plano de estudos de pós-doutoramento, é obrigatório colocar a relevância da universidade onde eu escolhi, ou instituto de pesquisa onde eu escolhi fazer o pós-doutoramento. Então eu não tirei daí para não ficar recortando o texto, mas colegas, né, alunos da graduação, você não tem que colocar isso no seu projeto, tá? Isso é só para pós-doutoramento. Caio, e sobre começar uma introdução por um contexto histórico, por exemplo? É um hábito antigo, né? Antigo por quê? Porque como a área de música começou no Brasil pela musicologia e pela teoria e análise, era o hábito contextualizar musicologicamente o que você vai falar. Então entra essa reconstituição histórica antes do assunto, que é totalmente dispensável para a área de performance. A menos que você esteja falando de uma questão histórica. Mas o que interessa é que o que você está fazendo na introdução é introduzir o seu assunto, não introduzir a história da música, né? Você não está introduzindo os estudos em música no Brasil. Esse é um erro muito comum. Você só tem 8 páginas para fazer o seu projeto, 10. Não dá para você começar a contar a história, da onde contar cronologicamente onde o seu problema insere. Você indica isso, você não relata isso, porque é um projeto e não o seu trabalho, tá? Então, o contexto histórico, ele é importante se o seu problema está relacionado diretamente a uma questão histórica. Do contrário, você vai deixar isso para fazer no seu trabalho se for necessário. Porque hoje o que você precisa fazer é dizer, informar qual é o assunto e colocar com citações, onde é que o seu problema está dentro desse assunto. É isso. Se isso exigir alguma informação histórica, no sentido de relatar um contexto, você coloca, mas isso não é obrigatório, tá? Simplesmente porque tem que contar, fazer um traçado histórico, porque tem que fazer? Não. Se for necessário, sim. Então, vou ao exemplo. Se vocês conseguiram baixar a imagem que eu coloquei aí, você pode me acompanhar. Mas, enfim, a primeira coisa que eu vou relacionar para vocês, o título do projeto, eu vou chamar de projeto aqui entre aspas, tá? Só para facilitar. E a primeira frase da introdução. Então, eu digo, título: Processos de iniciação ao contrabaixo nos Estados Unidos da América e no Brasil. Métodos de ensino e alternativos para a realidade brasileira. Tá? A primeira frase da introdução diz assim:
os recursos materiais e humanos utilizados no ensino do contrabaixo em nível de iniciação no Brasil e nos Estados Unidos são diversos, não só em oferta, mas em função. Quando eu abro com essa frase, me vem muitas perguntas como leitor, como leitora. O que significa que ou eu esclareço todas as dúvidas que essa frase levantou, ou a minha introdução estará falha, tá? Então, neste sentido, se houver alguma necessidade de informação histórica, será dada. Lembre, esta não é a introdução do seu trabalho, é a introdução do projeto. Ela é sucinta, tá? Então, espera-se com essa frase que eu vá falar qual que é o problema dos recursos materiais, né, que existem para iniciação no Brasil e nos Estados Unidos, por que Brasil e Estados Unidos, né, qual é a relação que tem aí, qual a diferença que eles têm, porque eu estou falando que eles são diversos, não só em oferta, né, mas em função. Então, eu estou indicando a possibilidade de um problema aí. Eu tenho oferta diferente e função diferente. E onde isso se torna um problema? Então, essas perguntas que essa primeira frase sucinta tem que ser esclarecidas esclarecidas minimamente, claro, né? Sucintamente, para indicar o problema que eu estou me propondo que eu vou apresentar aí ao longo desta introdução. E aí, onde eu marquei síntese do problema, eu vou direto lá, que é para ver se eu conseguir sintetizar esse negócio. Lá na síntese do problema, depois de explicá-lo, eu coloco assim: tendo em vista a realidade acima exposta, e quando você colocar isso é melhor você ter exposto a realidade, senão fica meio ruim, né? Tendo em vista a realidade exposta, o presente estudo concentrar-se-á num primeiro momento em recursos materiais e humanos utilizados no ensino do contrabaixo em nível de iniciação no Brasil e nos Estados Unidos, né? Bom, para eu entender por que essa é uma síntese, eu tenho que obviamente ter lido o que vem antes. Entre coisas que foram citadas, né, para não fazer leitura aqui geral, porque já está aí, eu digo, enquanto o iniciante no instrumento no Brasil, o iniciante de instrumento é também iniciante em alfabetização musical, nos Estados Unidos a alfabetização musical é parte da formação básica das crianças. Bom, uma primeira diferença. Além disso, a opção de contrabaixo como primeira experiência de instrumento musical é frequente nas crianças norte-americanas e na realidade do Brasil é protelada por limitações financeiras da estrutura das instituições de ensino e em seguida eu coloco uma citação de um pesquisador que em 2003 fez esse levantamento todo. Então, essa breve apresentação do que seriam as limitações, né, em oferta e função estão relacionadas à citação, a primeira citação da introdução, que é uma pesquisa sobre iniciação do contrabaixo no Brasil, que eu não vou ler aqui. Em seguida, aí, quando você coloca uma citação, você tem a obrigação de se referir a ela, de comentá-la. Você não joga lá porque ela não é um enfeite, né? Então, assim, alguns aspectos da situação detectada pelo autor, que eu acabei de citar, como a dificuldade dos iniciantes com relação ao acesso a instrumentos locais, ainda são problemas sem solução. Bingo, não é? Um problema sem solução, né? E podia ser um problema que estava sendo discutido, um problema para o qual existiam iniciativas, mas naquela época não, hoje em dia sim, né? Entretanto, um pouco dessa realidade começou a dar sinais de mudança nos últimos anos com a ampliação dos estudos de metodologia de ensino de cordas. E daí eu cito alguns trabalhos de iniciação ao instrumento coletivo. E cito os autores. A questão didática também, que foi discutida por mim junto com o orientando já em 2 trabalhos.
apresentam propostas de repertórios especialmente composto para classes homogêneas de iniciantes ao contrabaixo. Então eu vou citando, contextualizando o problema dentro do que acontecia, né, naquele momento nos Estados Unidos e no Brasil com alguns autores. Não é a revisão de literatura ainda, é só a introdução. Então eu cito alguns autores que me ajudam a mostrar que esse problema de fato existia, não é? Com isso, torna-se evidente a necessidade de se rever a pertinência da utilização de métodos tradicionalmente adotados no Brasil, a maioria dos quais foi escrita nos séculos XVIII e XIX, né? Além de se investigar a adoção de propostas metodológicas mais recentes, utilizadas nos Estados Unidos, sua maioria propostas norte-americanas e europeias, né, adaptadas à realidade brasileira. Então está colocada aí uma problemática, né? Então, tendo em vista essa realidade, o estudo vai se concentrar, então, num primeiro momento, em materiais, recursos materiais e humanos, né, para o ensino de contrabaixo em nível de iniciação no Brasil. Então está claro o que é e qual é o problema dentro daquilo. Eu não tenho que fazer um apanhado histórico, aquela pessoa que me perguntou, que eu não lembro o nome, sobre o ensino do instrumento no Brasil, neste momento, né? Poderia até citar algum estudo da história do contrabaixo do Brasil, ou da pedagogia do contrabaixo no Brasil, que teria, né? Mas no momento eu achei que essas citações eram suficientes. Inclusive, um dos capítulos da minha tese de doutorado, defendida lá em 1900 e borrachinha, tinha um capítulo especialmente para resumir a trajetória do ensino do contrabaixo no Brasil. Poderia ter citado, né? Aí você fala, mas você citou um monte de trabalho seu mesmo. Veja bem, lembre-se, essa aqui é uma introdução de um plano de trabalho de pós-doutoramento. É minha obrigação ter trabalhos publicados sobre o assunto sobre o qual eu quero me aprofundar em nível de pós-doutorado. Entenda-se que se você é aluno de graduação, esses autores que você está citando não seria você mesmo, tá bom? Daí, finalmente, então qual é o objetivo geral? Tá lá na introdução. Pretende-se descrever e comparar as alternativas mais representativas da iniciação ao contrabaixo nos dois países, em busca da geração de material de referência para pesquisa sobre pedagogia e performance do contrabaixo, bem como a criação de material didático que atenda à realidade brasileira. Esse era o objetivo. Objetivo de um estágio de pesquisa que teve a duração de 6 meses. Tá? Bom, daí o próximo passo tem uma síntese da justificativa e que está atrelada essa justificativa à relevância e a justificativa por ter escolhido aquela instituição para onde eu fui fazer o estágio. Quer dizer, por que lá? Hoje, se você fizer a submissão de um projeto para um programa de pós-graduação, mestrado ou doutorado, na sua inscrição você vai ter que, em algum momento, escrever uma carta ou de próprio punho ou enviar junto com a inscrição respondendo a seguinte questão: por que você acredita que este programa, essa instituição seria o lugar ideal para você desenvolver o seu projeto? Quem está fazendo mestrado ou doutorado sabe disso, quem já fez também, né? Na minha época, não tem na minha época porque eu não fiz nem mestrado nem doutorado no Brasil, mas os programas de pós-graduação onde eu lecionei até o momento, todos têm essa questão. Se não for, antigamente era na inscrição, quer dizer, na prova oral ou na entrevista, essa pergunta era obrigatória. Por que você resolveu aqui? Por que esse programa? Por que esse orientador? Por que essa linha de pesquisa? Para saber se você sabe em que contexto você está entrando. Mas hoje em dia na Unesp, por exemplo, que é onde eu trabalho hoje, somente no programa de pós-graduação da Unesp, essa é uma carta que todo candidato tem que escrever, dizendo por quê. Porque basicamente é isso, porque você acha que seu trabalho, porque você escolheu essa instituição, esse programa.
Então, toda a seleção eu leio uma exposição do candidato dizendo por que ele acha. Então, tá aqui por isso mesmo eu deixei aqui, tá aqui uma forma de dizer isso, né? É claro que aqui está muito sucinto porque é a introdução de um projeto. Se eu tivesse que escrever uma carta especificamente só com isso, seria um pouco mais alongado. Mas eu disse assim, a crescente produção científica nos programas nacionais de pós-graduação estricto sensu, e tá errado, estricto ali é com O, depois eu vou corrigir, na área de pedagogia e prática dos instrumentos musicais, demonstrada por Borém, uma pesquisa dele em 2005, corrobora a necessidade também do aumento de estudos que fomentem os programas de pós-graduação no Brasil sobre pedagogia do contrabaixo. Particularmente importante é atender à crescente produção dos projetos de iniciação científica e de mestrado na Universidade Federal de Goiás, cujos responsáveis são também docentes junto à comunidade do Estado. Muitos professores que a gente recebeu no programa de pós-graduação aqui naquela época eram professores docentes de outras instituições da cidade de Goiânia. Relevante destacar o papel ampliador do atual intercâmbio existente entre pesquisadores do Centro de Pesquisas da Universidade do North Texas com os grupos de estudo em performance musical GPEM, do qual participam pesquisadores contrabaixistas da graduação e da pós. Realmente já tinha esse intercâmbio. O meu supervisor de pós-doutoramento naquela época já tinha vindo para cá, né, a meu convite. Eu já tinha ido para lá a convite dele. Ele veio aqui, deu aula no festival. Eu fui para lá, dei aula no festival que ele desenvolve lá todo ano, 2 vezes, uma vez antes do pós-doutoramento e uma vez depois. E então aí está uma síntese em um parágrafo qual que é a relação da UFG com a University of North Texas. E depois, lá pelas tantas, no plano de estudo, isso é detalhado. Mas aqui é só um resuminho na introdução, como se no seu projeto você estivesse ali ressaltando a relevância desse projeto uma vez desenvolvido na instituição onde você pretende fazê-lo. E o que é o roxinho aqui? Deixa eu ver como é que é. Sim. E por fim, do texto pro fim, não, indo para o final, né, do texto da introdução, é muito importante, lembra que eu falei que você tem as citações atualizadas. Então, o projeto foi feito em 2007 e no próximo parágrafo eu tenho 3 citações de 2007, do ano em que eu estava escrevendo o projeto, né? Então, são estatísticas que eu peguei fazendo uma análise da quantidade de artigos e do que eles falavam publicados nos anais do SINCAN, da ANPOM e da ABEM, porque eu estava falando de pedagogia, de pós-graduação e de processos de aprendizado. Estava de uma certa forma passando pela cognição, e por isso escolhi esses 3 simpósios e fiz um levantamento de quantos trabalhos nesses simpósios estavam lidando com essa problemática ou próximos dessa problemática, e com isso eu informei a quem estava lendo estava por ler, né, o que vinha no projeto, e que eu estava ciente em que pé as coisas estavam de uma maneira geral. É claro que isso lá no resto do plano fica detalhado. Aqui é a introdução, lembra? A gente pincela e manda o recado de que, olha, eu estou atualizada com relação ao que está acontecendo, e eu vou detalhar isso mais para frente, né? Aqui na justificativa, porque aqui são pinceladas. E aí, neste caso, o que não tem aqui? Não tem procedimentos metodológicos. Tá? Não tem nenhuma indicação de como seria desenvolvido o trabalho. E eu não incluí, não. Eu vi que não tinha, eu deixei assim mesmo. Porque faltou colocar aqui, não era necessário naquele momento, mas eu hoje recomendo. Tá? Hoje, 13 anos mais tarde, né, 13 anos desenvolvendo pesquisa depois deste projeto, eu fortemente recomendo que tenha pelo menos
um parágrafo, uma ou duas frases, em algum momento da sua introdução, informando o como é que você pretende, de uma maneira geral, desenvolver esse trabalho. No caso, aqui, lá na metodologia do plano, está explicado, claro, né? Não está na introdução, mas lá na metodologia está bem detalhado, as etapas de observação, de participação, de regência de aulas, todas as coisas que eu fiz lá, regência de aula, assistência à aula, ministrei seminários e efetivamente dei aulas, né? E pude discutir com o meu supervisor os processos de ensino na maior classe de contrabaixo no Brasil, que era na North Texas, onde se tinha, à época, 60 alunos de contrabaixo, né, ao mesmo tempo, com 2 professores, um de clássico e um de jazz, e com 5 professores assistentes, bolsistas, né, PAs. Então era um lugar muito propício realmente para eu desenvolver esse meu projeto. E depois eu inseri aí para vocês, só para vocês terem uma ideia, as referências que foram citadas ao longo do plano inteiro. São 3 páginas de referências, tá? Em 2007, essas foram as referências que eu utilizei no meu plano de pós-doutoramento. E por isso eu disse para vocês, se você é aluno de graduação, tem lá 8 a 15 citações, já é o suficiente para você, se forem boas, né, fundamentar aí o seu justificativo, o seu projeto. No meu caso, eu tinha que ter uma bibliografia bastante consistente para convencer a minha banca de que eu poderia falar sobre materiais, métodos, formação de pessoal para trabalhar o ensino de contrabaixo no Brasil. E poderia falar de Brasil e Estados Unidos porque teria material suficiente sobre esse assunto publicado no Brasil e nos Estados Unidos também. Nesse sentido, a seção de referências de vídeo foi fundamental porque desde 1993 eu frequento os congressos internacionais de contrabaixistas que acontecem a cada 2 anos em algum lugar dos Estados Unidos. Eu não fui em muito poucos desde 93. Na grande maioria deles eu estive. Então eu tenho muitas gravações em vídeo de aulas de contrabaixistas do Brasil inteiro nessas conferências. Até antes hoje em dia eles fazem um vídeo e vendem, né, ao final de cada conferência com os melhores momentos. Mas eu continuo fazendo os meus vídeos porque eu gravo o que eu acho importante para o que eu estou pesquisando, não o que a conferência acha que é mais importante para mostrar o melhor de 1.300, 1.500 contrabaixistas que se reúnem a cada 2 anos lá, né? E que envolve desde um programa de iniciação mesmo, de Young Bass Players, até contrabaixistas que estão indo para o final da sua carreira. Lá eu conheci contrabaixistas como Ray Charles é ótimo, né? Ray Brown. Ray Charles não era contrabaixista, mas enfim, ele era muito amigo do Ray Brown. E contrabaixistas veteranos como Rufus Reid, tantos outros, o Slap Guy Milt Hinton, conheci lá, e tantos outros. E a geração mais recente também, né? De Christian McBride para cá, muitos contrabaixistas, né? E que a gente tem a satisfação de ter contato e assisti-los dando aula, e também professores de muitas universidades nos Estados Unidos inteiro, as principais universidades. Enfim, os vídeos que estão lá não são entrevistas que eu fui fazer com essas pessoas, são registros dessas pessoas atuando enquanto professores. Então é uma documentação de um evento que aconteceu. E neste caso elas eram relevantes. Mas perceba,
elas não estão entre aquelas 8 ou 10 referências que eu tenho. Depois das minhas referências, elas são referências adicionais. E aí, elas, nesse sentido, elas cabem. Porque, como eu ir ao Festival do Campos do Jordão e filmar as masterclasses de um convidado. Eu posso usar aquilo porque eu não montei aquela masterclass para fazer o meu projeto. Eu registrei um evento que de fato aconteceu e que existe um registro dele que eu posso fazer referências desse evento. E se eu quiser repetir, o professor na masterclass do Campos do Jordão no ano tal falou, abre aspas, tal coisa. Se você tem gravado, você pode citar. Se você não tem, aí você não pode citar a sua imaginação, né? O que você lembra que ele falou. Aí você não pode falar, tá bom? Então, gente, pergunto, ficam dúvidas sobre a ideia de como redigir a sua... Quer dizer, essa ideia, né, de como redigir a sua introdução? Se ficou dúvida, coloca pra mim aí no comentário deste vídeo, né, o que você não entendeu, ou o que você acha que amanhã eu posso retornar e esclarecer um pouco mais, tá? Vamos ver o que eu tinha programado aqui. Bom, eu devo seguir a sequência, né, para amanhã do que está planejado. E eu tô procurando, abrindo aqui para ver qual que era a sequência, né, que é claro que eu não lembro 100%. Eu sei que é a continuidade da montagem do projeto, né, que é o que a gente está conversando sobre as partes do projeto. E vou tentar... Eba, cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada, mas com trancinhas, viu? Olha, ontem eu tô ainda chocada que eu não posso chamar a moça que trança meu cabelo. Então eu sentei e fiz as tranças. Segundo a minha amiga mofada Beatriz Pavan, eu só posso ficar nesse look assim, porque o outro lado ficou horroroso. Então é pra eu ficar assim, tá? E eu vou tentar consertar pra ver se fica melhor. Se não ficar melhor, eu invento um turbante, né, pra não assustar vocês. Mas o negócio é esse, é ficar descabelada, né, então com as tranças assim pra disfarçar, ó, né? É quarentena, não vai ter jeito, né? Vai ficar assim, esses descabelados, vocês me perdoem, porque é o que tem pra hoje, tá bom? Então, gente, por hoje é isso. E muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. Vamos seguir fortes e confinados, tá? Com muitos beijos e abraços virtuais. E amanhã estamos aqui, tá bom? Às 15 horas, como sempre. Edmundo, obrigada, a gente se vê em breve, não é? Eu sei que vai ter uma live nos Mofados. Gente, Mofados é um jeito carinhosíssimo que eu chamo o pessoal que trabalha e toca música antiga. E o Edmundo Hora é o meu mofado predileto, tá? Então, é isso. Beijo, tchau.